Olá, meus irmãos. Apesar de não podermos estar juntos pessoalmente, vamos agradecer a Deus por essas novas tecnologias e tem sido uma bênção saber que alguns irmãos têm nos ouvido enquanto estamos compartilhando aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. E eu quero apresentar para vocês meu amigo pastor Amiar, para que ele hoje traga a palavra de Deus. Hello friends, this is Pastor Amir Das from India. Oi amigos, aqui é o pastor Amiar da Índia. What a privilege to be with you through this media. Que privilégio poder estar com vocês através dessa mídia. Though you are far from each other, we are near in Christ. Apesar de estarmos longe uns dos outros, estamos próximos em Cristo. Due to this world situation of coronavirus, we could not able to come to you physically and meet you. Por causa desse problema do coronavírus, por todo o mundo, nós não podemos então estar presente pessoalmente com But vocês. we are using the technology and internet to share our ministry and some messages from the Bible. Mas estamos usando esses meios, a internet, para compartilhar a palavra de Deus. So since you are celebrating this year the anniversary of your church, so I would like to share something from the Word of God which is related to it. Desde que vocês estão completando o aniversário da igreja, eu quero compartilhar na palavra de Deus alguma coisa relacionada com a igreja e missões. You and I know that the foundation of the church should be based upon what Jesus Christ has commanded. Vocês sabem, nós sabemos que a igreja local tem que estar baseada sobre o fundamento que Jesus Cristo colocou. This is the church that through this church we can fulfill our mission. Somente através da igreja é que podemos cumprir nossa missão. I hope this message will appropriate to you as you are celebrating the anniversary of your church. Então eu espero que vai ser bem apropriado para você, assim como você está celebrando o seu aniversário. So I shall be speaking on the biblical mission of the local church. Eu quero falar então com vocês sobre a missão bíblica da igreja local. So what is the biblical mission of the local church? Qual é a missão bíblica da igreja local? Many people have different idea. Muitas pessoas têm bastante ideias diferentes. Many people have different philosophy regarding the mission of the church. As pessoas têm uma ideia completamente diferente, a filosofia da igreja. But let us consider what Bible says about the mission of the local Mas church. vamos considerar o que a Bíblia diz sobre a missão da igreja. Because God has given us the local church to glorify Him. Porque Deus nos deu a igreja local para glorificá-lo. Let us consider some questions. Vamos considerar algumas questões. Is the local church become irrelevant? A igreja local tem se tornado irrelevante? Has the local church lost its influence? A igreja local tem perdido a sua influência? Has the local church ignored its mission? E a igreja local tem perdido a sua missão? So, let's open our Bible, Psalms 11 verse 3. Vamos abrir nossas Bíblias para os Salmos 11, versículo 3. Salmos, capítulo 11, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Why local church is become unimportant to people today? Por que a igreja tem se tornado sem importância para as pessoas hoje? Why local church is unable to put influence upon the world? Por que a igreja tem perdido a influência sobre o mundo? So when you read Psalms 11 verse 3, we see the foundational problem we have. Quando olhamos para os Salmos 11:3, nós vemos que é um problema de fundamentos. Lord demonstrated that the foundation are ultimately important in the soundness and stability of anything. O Senhor demonstrou que os fundamentos são, em última análise, importantes para qualquer coisa, a estabilidade de qualquer coisa. When you read the Gospel of Matthew 7 verse 24 to 27, we found what kind of foundational problem we have today. Quando olhamos para os Salmos, capítulo 7, Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, vemos a questão dos problemas de fundamento. So,
what is the problem we see in these verses? Qual é o problema que nós vemos nesse texto? Let us read these verses. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. In verse 24 we see that which is build his house upon the rock. No versículo 24 vemos então aquele que estava construindo sobre a rocha. Because when you understand these verses, it speak about our foundation, local church foundation is not built upon the rock. Estudando aqui, nós podemos comparar que a igreja não está construindo a si mesmo sobre a rocha. When our foundation is built upon the rock, nobody can shake us. Quando uma igreja está firme sobre a rocha, nada poderá balançar. Why local church unable to reach mission? Because our foundation is destroyed. Por que a igreja não está cumprindo sua missão? Porque o problema do fundamento está destruído. I'll just give you an example that was built before long time in Beijing, China, and that building was very beautiful upward. Deixe-me dar uma ilustração sobre alguma coisa que aconteceu na China, Beijing, uma construção. It was constructed for some business purpose and it was very beautiful building. Foi construído com um propósito de negócios, era um edifício muito bonito. But after a few days of construction, it was destroyed or collapsed. Mas depois de algum tempo, foi destruído, caiu. Finally, they investigate the problem. What was the problem of collapse this building? Depois eles investigaram para saber qual foi a causa da queda. And finally, they found out that the foundation was very weak of this building. E eles então descobriram que a razão foi que o fundamento era fraco. So when our foundation is weak, so everything will destroy slowly. Quando então os fundamentos, o alicerce é fraco, então tudo vai ser destruído. So let us see the first problem what Bible says. Vamos olhar então o primeiro problema que a Bíblia diz. The first problem I would like to mention is the unclear mission. O problema que eu gostaria de mencionar então é uma missão não clara, distorcida. That's what Proverbs 29:18 says. Deixe-me ler então Provérbios 29:18. Provérbios 29:18. Onde não há visão, ou profecia, ou revelação, o povo se corrompe. So, it simply speak about if we are not understand clearly the prophecy, the word of God, people perish. Simplesmente está dizendo, se nós não temos uma visão correta da palavra de Deus, a profecia, a revelação de Deus, o povo vai perecer. The local church unable to see clearly the mission. A igreja local está incapaz de ver claramente a sua missão. So what is unclear means local churches are confused and doubtful about the mission, what they need to do. O que quer dizer não claro? A igreja não sabe o que fazer, está confusa. Local church unable to understand their mission. Ela é incapaz de entender sua missão. Because they have the foundational problem. Porque eles têm seu problema de fundação. So second one is unbiblical target. The problem is unbiblical target. E o segundo é alvos não bíblicos. So 1 Timothy 3:15 says, 1 Timóteo 3:15 diz: para que caso eu tardar, saiba como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna
e esteio da verdade. Local church has target, A igreja local tem alvo, but the target is unbiblical. mas os seus alvos não são bíblicos. What is the truth that we have? Qual é a verdade que nós temos? The truth is the Bible is with us. A verdade é a Bíblia que nós temos. To understand the biblical target of the local church, Para entender o alvo bíblico da igreja local, we should understand the word of God. We should stand upon the word of God. nós primeiro precisamos ficar firmes sobre a palavra de We Deus. should see our target through the word of God. Precisamos ver o nosso alvo pela palavra de Deus. Whatever target we have for the church, that should go through the Bible. Qual é o alvo que devemos ter? Deve ser através da Bíblia. That, or else we cannot understand what is our target. Ou então não vamos entender o que é realmente o nosso The alvo. third foundational problem is the unbalanced objective. E o terceiro são objetivos não equilibrados. 2 Timothy 3:16 says, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. God has given us some purpose of the local church, Deus nos mostra o propósito da igreja local, but we are unable to have the balance with that purpose. mas nós não temos o equilíbrio quanto a esse propósito. God has given us the word of God, Deus nos deu a Bíblia, and what we should do in the church, God has given in His words. e o que Deus nos deu para a igreja é o que Deus nos deu na sua palavra. And clearly it mentioned in these verses, E claramente está mencionado nesses versículos. God has given in His word for the doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness. Deus nos deu a sua palavra para o ensino doutrinário, né, para a repreensão, para a correção e para nos instruir em If you don't justiça. practice those things, Se nós não praticarmos estas coisas, we cannot be balanced. Church cannot be balanced a properly. igreja não vai se tornar equilibrada. What is not balanced in the sense we cannot be stable. Always we have to will set. O que é algo desequilibrado? É alguma coisa que fica balançando. We cannot stand constantly. Nós não podemos ficar firmes, constantes. If we cannot stand constantly, we will fall down. E se nós não podemos ficar constantes, vamos acabar caindo. So we need to have the balance. Precisamos ter equilíbrio. How can local church have a balance? Como é que uma igreja local pode ter equilíbrio? When you stand upon the word of God. Quando nós permanecemos firmes sobre a palavra de Deus. So God has given us the purpose. Deus então nos tem dado um propósito. God has given us some goals. Deus nos tem dado alvos. God has given us some target. Deus nos deu objetivos. Church need to practice what is right. A igreja precisa praticar o que é certo. The local church need to know what is not right. A igreja local precisa saber o que não é certo. The local church need to know how to get right. A igreja local precisa saber como ficar certo. The local church need to know how to stay right. E a igreja local precisa saber como permanecer de modo certo. When you do this, Quando você faz isso, so we will not have any foundational problem. nós então não teremos problemas de fundação. Somebody says like that. Alguém disse, Paul Washer says, Paul Washer diz, do not look for the church nearest to your home. não olhe para uma igreja que seja perto da sua casa. Look for the church closest to the Bible. Procure uma igreja que seja mais perto da Bíblia. So we see why local church unable to put impact on this world. Então vimos como é que uma igreja está incapaz de colocar impacto nesse mundo. Why? It is because we have the foundational problem. A razão é porque nós temos problema de fundação. This may be a appropriate time for you to open your mind to understand what the local church need to do. Esse é um bom tempo apropriado para você meditar sobre o que é que uma igreja deve fazer. Not only we have the problem, Não apenas que nós temos problemas, but to resolve this problem, mas para resolver esses problemas, Bible gives us some answers. mas a Bíblia nos dá a resposta. So what are the answers we find in the Bible to solve this problem? Quais são as respostas que nós encontramos na Bíblia para resolver esse problema? 2 Peter 1:3 says, 2 Pedro
capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Okay, let us see the word here, the sentence here, through the knowledge of Him. It's written. Veja esta frase, pelo conhecimento dele. It simply says that through the knowledge of the Word of God, we can solve this problem. Somente através do conhecimento dele, ou da palavra de Deus, é que podemos resolver esse problema. So when you see the answer, we have the theological answer given in the Bible. Quando examinamos, vamos notar que a resposta é teológica. What is theological answer? Qual é a resposta teológica? God has given us His living and written Word of God. E para resolver esse problema, Deus nos tem dado a sua palavra viva e escrita. So when you read Matthew 16 verse 13 to 18, Quando lemos Mateus capítulo 16, versículo 13 a 18, so it says that I will build my church upon this rock. o Senhor disse, eu vou construir a minha igreja, edificar a minha igreja sobre esta rocha. So to build His church, Para edificar a sua igreja, we need to depend on His written and living Word. precisamos depender da palavra viva e escrita. Not only theological answer is enough, but also we should practice the knowledge He has given to Mas us. não apenas ter uma resposta teológica, mas nós precisamos praticar a palavra. How can we practice the knowledge we have earned from the Bible? Como é que nós podemos praticar a palavra que temos? We need to adopt biblical statement mission. Nós precisamos ter uma declaração de fé firme. Church need to preach and teach the mission statement. Nós precisamos viver e pregar essa declaração clara. The church does not exist to entertain the saved, A igreja não existe para entreter os salvos, but it exists to train disciples to glorify God and reach the lost. ela existe para treinar os discípulos, para glorificar a Deus e alcançar os perdidos. And this should be our main goal, so that our foundation will be strong. E esse deve ser o nosso alvo principal para que ela se torne firme. So, the primary mission of the local church. Então agora, a missão primária da igreja local. Remember that God has given us the local church. God has given us the responsibility. Deus nos tem dado a igreja local, Deus nos tem dado uma responsabilidade. The primary mission should be to glorify God. A primeira missão então da igreja é glorificar a To Deus. glorify Him, God has given His book to us. Para glorificá-lo, Deus nos deu a sua palavra, seu livro para nós. 1 Corinthians 10:31 say, whatever you do, whether we eat or drink, do everything for the glory of God. 1 Coríntios 10:31 diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. So, local church has some purpose. A igreja local então tem seus propósitos. There are different areas we can glorify God. Tem várias áreas que nós podemos glorificar a Deus. So we can glorify God through our local church by doing evangelism. Nós podemos glorificar a Deus através da igreja local, através do evangelismo. We can glorify through our local church by doing instruction or teaching. Nós podemos glorificar a Deus através de ensinar e instruir. We can glorify God by having the fellowship. Nós podemos glorificar a Deus através de ter congregação. We can glorify God in the local church by worship, prayer and equipping. E nós podemos glorificar a Deus através da oração e também equipando os membros. These are the 6 areas. Through this area we can glorify God in the local Essas church. são 6 áreas que nós podemos fazer para glorificar a Deus. So, my friends, Então, meus amigos, this is the perfect occasion for you to understand and open the mind how the local church works. essa é uma boa ocasião para você abrir sua mente e pensar sobre como é que a igreja local funciona. So the main purpose or primary purpose of the local church is to glorify Him. Então, o propósito primordial, primário da igreja é glorificar a Deus. If we have church,
Se nós temos igreja, if we want to fulfill our mission, se nós queremos cumprir a nossa missão, if you want to have the proper balance in the church, se nós queremos manter o equilíbrio na igreja if you local, want to understand properly the purpose of the church, se queremos realmente entender o propósito da igreja the local, local church need to preach the gospel for the eternal salvation. a igreja local precisa pregar o evangelho da eterna salvação. The local church need to practice scriptural baptism. A igreja local precisa praticar o batismo bíblico. It promotes obedience through the Bible teaching. Ela promove a obediência através do ensino bíblico. It practices the Lord's Supper carefully. Ela pratica a ceia do Senhor com muito cuidado. It propagates mission to reach the world. Ela propaga missões para alcançar o mundo. It prioritizes the Bible doctrine. Ela prioriza a doutrina bíblica. It plans to edify the church members. Ela planeja edificar os membros da igreja. It points out and avoid error. Ela aponta e evita erros. It pay respect to Christ as it is only head. Ela respeita Cristo como seu único cabeça. It positions itself differently from the world. E se posiciona diferentemente do que o mundo. So the conclusion is, A conclusão é a seguinte: local churches are still God's plan, my friends. a igreja local ainda é o plano de Deus, meus amigos. The Word of God teach and guide us A palavra de Deus ainda ensina e nos guia through understand the church mission and purposes. para entender o plano de Deus e seus propósitos. Church leader must stay Bible focused. Os líderes da igreja devem estar focados no propósito bíblico. Method will be changed, Os métodos vão mudar, but mission will never change. mas missões nunca mudam. It is the mission of the local church to glorify God through Lord Jesus Christ. É a missão da igreja local glorificar Deus através do Senhor Jesus Cristo. By balancing faithful evangelism, Por fazer um evangelismo fiel, biblical instruction, tendo instrução bíblica, loving fellowship, tendo uma comunhão bíblica, God-centered worship, tendo um louvor centrado em Deus, unceasing prayer, orações fervorosas and the practical equipping of believers service for service. e equipando de forma prática os crentes para serviço. So thank you so much for giving me this opportunity to share the word of God. Então, muito obrigado por dar essa oportunidade para compartilhar a palavra de Deus. Hope this word of God message will helpful for your church and your people there. E espero que essa mensagem possa ajudar você e sua igreja aí. May God bless you. Que Deus te abençoe.